Olá amigos do Carpoint News, direção assistida, tudo bem? Esse que eu trago para vocês aqui hoje é a Fiat Toro Freedom, versão com motor 1.8 flex e câmbio automático de 6 velocidades. Apesar da cor ser bem parecida com aquela Toro Vulcano que a gente testou, esse carro aqui no exterior ele traz algumas diferenças que a gente vai analisar aqui pouco a pouco. Também, como a parte interior dele também é bem parecida, eu vou focar principalmente nas diferenças do carro e depois vou botar um card aqui para vocês acompanharem o teste da Toro Vulcano. Essa versão Freedom aqui que eu estou testando, ela está bem equipada, está com um grande nível de opcionais. No final do vídeo eu vou deixar para vocês o preço dos opcionais que estão aqui nesse carro. Mas você olhando aqui de fora, a primeira coisa que você nota é que a roda dela é diferente. Depois eu vou aproximar ali e mostrar para vocês a roda e os pneus em detalhes. Não apenas as rodas, os pneus também são diferentes. Isso aí em relação à Toro Vulcano. Aqui na parte dianteira, ela continua trazendo ali aquela seção ali em LED separada do farol principal, né? A diferença é que na Toro Vulcano aquilo ali funciona como DRL. E nessa versão aqui Freedom, esse LED ali funciona como luz de posição, ou lanterna aí, como você preferir. Por se tratar de uma versão completa e bem equipada, ela traz também a luzinha ali embaixo. Ele tem um LED aqui embaixo do retrovisor lateral. E também, esse carro aqui, quando você trava determinado pacote de equipamento que você colocar, ele também faz o fechamento automático dos retrovisores depois de algum tempo. Aqui na lateral você só não tem a insígnia 4x4 que você encontra na Toro Vulcano, visto que esse carro aqui tem tração 4x2. A traseira da Fiat Toro, na versão Freedom, ela não traz também nenhuma diferença. A gente aproxima aqui, a gente só vê que a insígnia ali embaixo é Freedom AT6, enquanto na Vulcano é Vulcano AT9. Vou abrir aqui para vocês. Esse carro aqui também está equipado com câmera de ré, ajuda muito nas manobras. Eu vou destravar. Antes eu vou mostrar para vocês aqui a chave. A chave dessa versão aqui não é presencial, é a chave canivete, e ela tem aqui o botão travamento, é no logotipo da Fiat, diferente dos outros carros da Fiat, que esse aqui serve para abrir a chave canivete, né? Aqui você tem destravamento para travar só a caçamba, e aqui você acende faróis e lanterna do carro. Abertura da caçamba, como vocês já conhecem, também da Toro Vulcano. Detalhe da alavanquinha aqui para você abrir a outra seção da caçamba. A diferença é que a capacidade de carga dessa versão 1.8 ela é menor do que a versão Vulcano, e a capacidade de carga dela está aparecendo aí para vocês. Aqui embaixo vocês vão encontrar o step do carro bem localizado. Agora vamos passar ali para os pneus, ver a diferença, depois vamos dar uma olhada lá no capô e ver o motor 1.8 desse carro aqui. A Toro Freedom, ela usa pneus 215, 65, aro 15, são pneus Pirelli Scorpion verde, ou seja, são pneus para o picapeiro que também se preocupa com os ursos polares e com os pinguins. E antes da gente passar lá para dentro, vamos só dar uma olhada aqui debaixo do capô. Motor 1.8, 16 válvulas flex, e traz essa capa aqui que não dá para ver nada ali embaixo. E ele tem um motor com 135 cavalos na gasolina, 139 cavalos no etanol, sendo que o torque dele é 18,8 kgfm na gasolina e 19,3 kgfm no etanol. É um motor que é combinado na Toro, ele é combinado apenas a transmissão de 6 velocidades automática e entrega um desempenho suficiente para a picape, principalmente graças à ação do câmbio. O câmbio realmente é muito bem escalonado e muito bem casado com esse motor aqui.
Bom, vamos lá para dentro, vamos dar uma olhada nos detalhes do carro, espaço interno e também no acabamento, beleza? Então, amigos, como de costume, vamos fazer aquela verificação aqui do espaço interno na parte traseira. Bom, desse lado esquerdo aqui, eu vou sentar atrás do motorista de 1,90 m e lá atrás de um passageiro de 1,70 m. Mas antes vamos dar uma olhada nas diferenças aqui. Esse carro tem o mesmo acabamento da Toro Vulcano, tudo em plástico duro aqui, inclusive onde você bota a mão. Tem um porta-objetos aqui embaixo. O banco dele, banco traseiro, é de tecido, diferente da Vulcano que trazia acabamento em couro. Ali embaixo você tem também aquela portinha USB, tomada 12 volts. E aqui ele tem também aquele apoio de braço que a gente já tinha visto lá na Vulcano. Você abre aqui, libera um espaço para copos e também para guardar alguma coisa ali embaixo. Bom, vamos dar uma olhada no espaço. Eu vou sentar aqui e vou mostrar para vocês. Bom, sentado aqui atrás de um motorista de 1,90 m, vocês veem que o espaço para a perna aqui é reduzido, e porque a posição do dirigir ali está exatamente colocada para mim. E assim como eu tinha falado na Toro Vulcano, mas para você que não viu o teste, a linha de teto aqui a linha de visão do passageiro do banco traseiro, ela fica bem alta. Pode ver que os meus olhos aqui essa é a posição dos meus olhos. Eu tô assistindo aqui, eu tô com os olhos bem acima da janela aqui, e também senta bem acima dos passageiros no banco da frente. Bom, vou passar para ali e mostrar para vocês como é sentar atrás de um passageiro de 1,70 m. Sentado atrás do passageiro de 1,70 m, eu consigo fechar minhas pernas, mas minhas pernas ficam roçando aqui levemente no banco dianteiro. Espaço para cabeça, eu tenho aqui 2 dedos de espaço para cabeça, lembrando que eu sou um cara bem alto. E a posição aqui do braço, do apoio de braço, está bem localizado, está um pouquinho baixo, mas está bem localizado, então não há nada que desabone a utilização aqui do banco traseiro, exceto pelo encosto ali, o apoio das costas, que é mais ereto do que em carros de passeio, sedãs, etc. Bom, vamos passar ali para a dianteira e dar uma olhada no que a Toro Freedom oferece. Lembrando que essa aqui é uma versão recheada de opcionais. No final do vídeo, depois do teste de movimento, eu vou passar algumas informações para vocês, inclusive o preço de cada opcional que está incluso aqui nesse carro. Bom, aqui na porta dianteira da Toro Freedom, você já tem um acabamento macio aqui nessa região, onde você encosta o braço. Aqui em cima, plástico duro. Você tem aquele puxador de porta característico da Toro, diferenciado, né? Trava, destrava as portas. Vidros elétricos nas 4 portas. Aqui você aperta para rebater o retrovisor elétrico se o carro estiver ligado, e aqui você regula os retrovisores elétricos. Aqui você tem um espaço para guardar porta-objetos, alguma coisa. O apoio, a regulagem do banco, você tem 2 alavancas. Essa alavanquinha menor aqui, ela serve para regular o encosto, e essa alavanca maior aqui serve para regular a altura do assento, sendo que o assento da Toro permite baixar bastante. Você fica na posição elevada de dirigir, porque é uma picape, né? Mas você, dentro do carro, não fica numa posição tão elevada. Aqui você tem a coluna de direção com regulagem em altura e profundidade, inclusive é bem macia o acionamento dela. Você tem aqui comando farol e lanterna neblina, regulagem de luminosidade do painel, e ali os pedais, tapetinho da Toro, nada de especial por aqui. O banco dela tem apoio lateral razoável, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. É um banco confortável para pessoas inclusive de grande estatura. É bem tranquilo, bem gostoso viajar aqui até. Apoio de cabeça, ele fica um pouco pronunciado para frente, mais do que o desejável, mas não chega a incomodar tanto. E ele tem também uma textura legal. O tecido desse banco aqui, ele não é desagradável, é um tecido, não é dos mais tops, né? Mas você não se sente mal acomodado aqui nesse carro. Bom, vamos lá, vamos passar lá para dentro, botar esse carro em funcionamento e ver o que ele oferece pra gente. Bom, vamos lá, vamos ligar a Toro. Bom, uma coisa que vocês já podem notar aí de cara em relação à versão Vulcano que eu testei é que o cluster dela é diferente. Ela traz
o velocímetro conta giros, da mesma forma que tem na Vulcano, só que essa área aqui central, essa área central, ela é diferente. A tela aqui é menor, é uma telinha quadrada, ele não ocupa todo esse espaço aqui. Você tem um medidor de temperatura e de combustível, com barrinhas luminosas aqui. E nessa parte central você tem um trip com várias funções, inclusive são as mesmas funções da Vulcano. Então você só muda mesmo o tamanho da tela. Você muda as funções por aqui. Eu vou mudar ali e vou mostrar para você. Trip B, Trip A, áudio, mensagens, configuração de tela. Você entra aqui, dá OK, você consegue mudar a informação que é mostrada aqui, à esquerda para sair. Configurações, você aperta aqui OK e pode mudar com algumas configurações do veículo por aqui. Desativar menu, você zera aquilo ali. Velocímetro digital, inclusive apertando para a direita você consegue definir um limite de velocidade para ele te avisar, né? Horas do motor, isso aqui são informações do veículo. Então tem horas do motor, temperatura do óleo da transmissão, quanto falta para a próxima revisão e tensão na bateria. Se vocês repararem em relação ao Vulcano, esse carro aqui não tem o TPMS, essa versão aqui não está equipada com TPMS, que é o monitor de pressão dos pneus. Bom, voltando aqui para o Trip A, Trip B, e aqui a economia, que mostra a autonomia que o carro ainda tem para rodar e quilômetros por litro, consumo instantâneo do carro. Bom, aproveitar esse Trip B aqui para mostrar para vocês. Esse carro aqui, ele está abastecido com etanol, eu estou testando ele abastecido com etanol. O consumo que ele tem feito na cidade é 5,2 km por litro na cidade. Já na estrada, esse carro fez 10,4 km por litro comigo. Então é um carro que eu considero o consumo dele na estrada razoável, porque é uma picape, né, pesada. E na cidade não tem milagre, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente pega trânsito muito pesado, então acaba consumindo bastante combustível realmente. Na haste aqui do lado esquerdo você tem acionamento automático dos faróis ou acionamento normal. Essa versão aqui ela tem luz de posição, que é aquele LEDzinho lá da frente, que na Vulcano não tem essa opção da luz de posição, é só farol ou desligado. Lado direito aqui você tem regulagem do limpador. O limpador dele, ele tem funcionamento automático. Você joga aqui para intermitente, que nem eu tô aqui, ele começou a chover, ele liga automático aqui o funcionamento. Além disso, o carro traz também retrovisor eletrocrômico, que pode ser ligado ou desligado por aqui. Acabamento da Toro, de todas as Toro, em plástico duro. É um carro que tem uma montagem bonita, né? O painel tem uma montagem bonita, lembra bastante o Renegade, mas é plástico duro, ao contrário do Renegade. O Renegade tem acabamento macio. Aqui você tem a área da central multimídia, eu vou mostrar para vocês, mas antes, dá uma olhada no volante. A direção dela é elétrica e muito leve, inclusive eu achei esse carro aqui mais fácil de manobrar do que a versão Vulcano, né? Não sei se tem alguma diferença na ficha técnica, depois eu vou dar uma olhada na ficha técnica. No texto eu sempre publico o diâmetro de giro dos carros, então depois eu vou dar uma olhada na ficha técnica e ver qual a diferença de diâmetro de giro para vocês. Aqui você tem botões de telefonia, comando de voz. Aqui aqueles botões que eu te falei que controla a central, o painel ali, né? E aqui do lado direito você tem comandos do Cruise Control, além das borboletinhas aqui atrás do carro. Você passando para cá, você tem o ar-condicionado digital de 2 zonas, e você regula ele totalmente por aqui. Onde você teria aqui o seletor de tração da Toro Vulcano, você tem a tomadinha 12 volts, porta USB, entrada auxiliar e um porta-copos ali. Você não tem nenhum porta-objetos aqui nessa região. E você tem também apoio de braço, que regula inclusive na distância. E você tem aqui um porta-objetos, vai bem fundo, razoavelmente fundo. E ele tem uma saídazinha de ventilação ali dentro, que quando você está com o ar-condicionado ligado, ele refresca o que tiver guardado aqui dentro. O banco do passageiro tem uma particularidade, que é esse belo porta-objetos aqui embaixo. Se eu não me engano, o Renegade também tem isso. E você consegue esconder algumas coisas aqui quando você para o carro, principalmente esse carro aqui que não tem seu filme. Então você estaciona em algum lugar, quer esconder alguma coisa aqui dentro, você joga
aqui dentro desse compartimento aqui do banco traseiro. Ele apoia e fecha aqui normalmente, não tem nenhum problema o passageiro usar. Aqui você tem um porta-objetos com um tapetinho de borracha bem sacana. Porta-luvas dela não tem iluminação e também não tem refrigeração. Vamos lá? Central multimídia. Central multimídia é basicamente a mesma da Toro Vulcano, mas eu vou passar aqui caso você não tenha visto o vídeo da Toro Vulcano. Recomendo ver, mas caso você não tenha visto, você liga ele por aqui. Aqui você tem as funções de rádio, aqui nesse primeiro botãozinho aqui. Você consegue regular todas as informações do rádio, inclusive regulagem de áudio. Você já pode ir direto por aqui, mexer no equalizador dele. Você consegue regular bastante a equalização do som. O carro tem um som bem legal. A gente tem uma coluna no Carpoint News de avaliação profissional do som do carro, então recomendo vocês darem uma olhada lá. Quando esse vídeo aqui for pro ar, o teste do som da Toro já vai estar no ar. Você tem um loudness também, você consegue regular. E aqui, volume na velocidade. Conforme você vai aumentando a velocidade, o carro aumenta o volume, o rádio aumenta o volume para você. Mídia. Você tem Bluetooth ou USB, né? Telefonia. Seu telefone conectado, você consegue fazer ligações normal. Aqui, liga e desliga a tela. Navegação. A navegação dele é da TomTom. Mapa bem legal. Ele tem uma regulagem aqui que avisa os radares, que é bem chatinho mesmo. Mas eu vou ensinar aqui você, se você tem esse carro e não sabe desligar a configuração dos radares, eu vou te mostrar como é que é. Você vem aqui nos serviços, radares de velocidade, e aqui ativar alertas ou desativar alertas. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você quer mexer num alerta de alguma coisa do carro, você geralmente vem em configurações, mas aqui não é assim que funciona, você tem que vir em serviços. E o More você consegue ter, por exemplo, a informação do computador de bordo, aquela mesma informação que está lá no cluster. Ou você tem também bússola, relógio, configurações gerais, inclusive do carro, as mesmas configurações que você consegue mexer lá no central do cluster. Beleza? Aqui embaixo, pisca-alerta, liga, desliga, controle de estabilidade. E aqui no teto você tem iluminação da cabine, por aqui. Aqui é para você desligar esse sensor aqui de ultrassom do alarme perimétrico, não, é volumétrico. Esse é alarme volumétrico. Iluminação, 2 spots, ou você pode acionar aqui os dois ao mesmo tempo. Parasol do carro, ele tem espelhinho com iluminação. Desse lado aqui também tem espelhinho com iluminação. Além disso, você tem um porta-óculos para guardar aqui alguma coisa no carro. Beleza? Câmbio automático dele, como é que funciona o câmbio automático? Pisou no freio aqui, vou te mostrar como é que funciona. PRND normal, inclusive é a mesma alavanca, o visual é o mesmo do câmbio de 9 marchas, com a diferença que esse carro aqui ele tem um câmbio de 6 marchas. Você joga aqui para a esquerda e você tem, empurrando para frente você reduz marcha, puxando para trás você aumenta a marcha, sendo que a marcha que você escolhe está ali em cima. Além disso, quando você está no modo manual, você pode usar também as borboletinhas. Você vê que o legal é que o carro permite sair até em terceira marcha de forma manual, mas diferente da versão com 9 marchas, esse carro aqui, quando ele vai sair, ele sai em primeira normalmente. Beleza, galera? É isso aí, continua com a gente. Agora a gente vai partir para o teste em movimento. E um grande abraço para vocês. Até daqui a pouco. Então, amigos, vamos passar para o teste aqui em movimento da Toro. A gente está aqui na Serra de Petrópolis e vai ser bom, inclusive, para a gente testar o desempenho do carro em curvas. Porque na Toro Vulcano a gente fez aquele teste lá no aterro, né? Aquele circuito de teste ali que é diferente do padrão aqui do canal, né? E tava quase se tornando um novo padrão, mas a gente voltou aqui pra Serra e vamos levar a Toro aqui. Vou fazer como sempre aquela descida civilizada de serra, né? Não vou levar o carro no limite, até porque
e não precisa, não é seguro, né? A gente sempre preza pela segurança aqui no canal. Mas antes da gente partir, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que faltou. Primeiro é a câmera de ré. Esse carro aqui, ele tem um pacote de equipamentos que contempla a câmera de ré, e a câmera de ré também gira a informação ali conforme você manobra. No vídeo em detalhes eu falei sobre esse carro aqui ser bem mais manobrável do que a versão diesel, e eu tô correto nisso. Esse carro aqui tem um diâmetro de giro de 12,2 metros, enquanto a versão diesel é 12,9 metros. Parece pouco, mas faz diferença, principalmente em garagem apertada, garagem assim que é difícil de manobrar. Então esse carro aqui, a versão Flex, realmente é bem mais manobrável do que a versão diesel. Esguicho estratificado, e aquele que joga a água assim, não joga um jato direto, né? Ele mistura a água e joga para vários lados. Então galera, vamos lá, vamos partir aqui para o teste de movimento da Toro. Toro 1.8 Flex, versão Freedom, liberdade, né? Vamos ver se a gente consegue dar um grito de liberdade com ela ou se a gente vai ficar preso. Olha lá, um STI. Que beleza, hein? Bom, vamos lá, 1, 2, 3 e... Tem que sair rápido porque hoje a gente está testando no final de semana. Geralmente a gente sobe aqui no dia de semana. No final de semana o trânsito é mais pesado, então tem que sair logo antes para não tomar buzinada nem assustar ninguém. Bom galera, Toro 1.8 motor flex, etanol 139 cavalos, é o que eu estou usando aqui no tanque. Torque 18,9, não, 18,9 não, acho que é 19,3 kg força metro, isso aí. Um pouquinho acima de 19 kg força metro. E câmbio automático, 6 velocidades, diferente da Toro Vulcano diesel, né, que usa o câmbio de 9 marchas, automático. Tem também uma Toro diesel com câmbio manual de 6 marchas. Bom, primeira coisa aqui que a gente vai discorrer: desempenho. Pergunta: a Toro anda? Acho que ela respondeu para vocês aqui. Claro, você não tem o torque da versão diesel, você não tem a puxada rápida de um sedã com motor maior, por exemplo. Aí você tem um carro com desempenho suficiente. O que eu digo suficiente? Mais para a característica que esse carro aqui vai ser usado. Esse carro aqui tem tração 4x2, ao contrário da versão diesel que tem tração 4x4, e tem tração 4x2. Então é um carro que não vai ser colocado em terreno difícil, a não ser que o dono creia que pela altura elevada, os pneus da Pirelli Scorpion verdes, é isso mesmo, Scorpion verde é o nome dele, o dono resolva colocar num terreno difícil. Mas essa não é a proposta, essa não é a ideia do carro. Esse carro aqui vai ser usado basicamente em asfalto. E em asfalto ela vai muito bem, em estrada ela vai muito bem. Para fazer ultrapassagens, você faz um kickdown. Esse câmbio aqui, esse câmbio de 6 marchas automático, ele parece que foi desenvolvido junto com esse carro. Parece que ele nasceu junto com o carro. Ele não parece que ele foi apenas calibrado, porque o funcionamento do câmbio é excepcional. Você está numa situação, por exemplo, em 6ª marcha, numa reta, uma estrada em linha reta, e quer fazer não precisa fazer uma retomada, só subir um pouquinho a velocidade. Está 80, quer chegar a 100, uma retomadinha de leve. Você encosta de leve o pé no acelerador, e o câmbio entende isso. Sabe que o motor, se você acelerar o motor em baixo giro, é um motor 16 válvulas que ganhou algumas melhorias, é um 1.8 torque Evo, né? Ele tem comando de válvula variável, mas mesmo assim o motor 16 válvulas tende a ser um pouquinho desanimado em baixas rotações. Então o que ele faz? Ele já joga logo uma marcha para baixo, já cai de 6ª para 5ª, entendeu? E te dá
uma aptidão melhor para vencer para fazer aquela retomada, né, de leve. Então esse é um aspecto muito positivo do câmbio. O motor trabalha muito bem com o câmbio desse carro. Ele não é um carro leve, e mesmo assim o motor e o câmbio fazem um excelente trabalho aqui para fazer a Toro andar. Claro, se você está esperando o desempenho de uma Ranger 2.5, de uma S10 2.4, não é a mesma coisa. Também não é a mesma coisa que aquelas picapes V6 que a gente tinha aqui antigamente. É um carro com motor 1.8. E ele se comporta da forma que você espera que um carro pesado com motor 1.8 se comporte. E o câmbio te ajuda nisso, principalmente o câmbio. O motor faz a parte dele, mas o câmbio é que faz a brincadeira ficar divertida. Quando você faz um kickdown aqui, o câmbio reduz automaticamente, rapidamente, né, no caso, automaticamente é óbvio, né? Mas rapidamente ele reduz 2 ou 3 marchas, te dá o desempenho que você precisa. E realmente é bem legal. Pergunta número 2. A Toro faz curva? Novamente, eu não preciso responder, vocês já estão vendo. Ela está descendo aqui a serra. Não é como uma vovó desceria, né? Mas também não é como grande parte do público da Toro desceria essa serra. E tá tirando de letra. Eu subi também ali, como vocês sabem. Antes de gravar eu faço umas puxadas mais quentes na curva, para ver pra poder falar a verdade, né, sobre o desempenho do carro em curvas. E a Toro se comportou muito bem, cara. É um carro, uma picape que tem suspensão multilink na traseira, multibraços, né? Tem uma suspensão multibraços na traseira, MacPherson na dianteira, e a calibragem de suspensão é espetacular, cara. Isso é um carro alto, é uma picape, um carro que teria tudo para ser desagradável em curva. E ela tá reclamando que eu tô sem gasolina no tanquinho de partida fria. Deve ser porque se mexeu aqui. Mas enfim, é um carro que teria tudo para ser desagradável em curva, para ter um desempenho fraco. Mas não, cara, nada disso. O carro é ótimo em curvas. Controle de estabilidade aqui, em momento algum ele apareceu. Mesmo quando você tem a mudança de relevo na curva, o carro segura bem, justamente por causa da multibraço lá atrás. E essa versão aqui em relação a diesel, infelizmente eu não trouxe aqui pra serra, a Vulcano, né? Essa versão aqui, eu testei a Vulcano em situações de curva. E esse carro aqui, essa versão Freedom, ela tem mais estabilidade do que a diesel. Ela é mais amigável, a rodagem dela é melhor. Também porque a suspensão de trás não precisa ser tão dura. A capacidade de carga dela é de 650 kg, diferente da 1 tonelada da diesel, né? Então isso aí deixa ela mais maleável. Isso melhora também o uso do carro em cidade, em estrada crocante. O carro tem esse carro aqui é bem mais confortável no rodar do que a diesel. Você encara buraqueira e asfalto crocante, lombada sem sofrimento. E você ter uma suspensão confortável com uma boa capacidade de curva é a prova de que a equipe de engenharia aí que calibrou a suspensão desse carro merece aplausos. Bom, galera, a gente está se aproximando lá do local que a gente testa o 0 a 100. Só mais um detalhe sobre o câmbio. O câmbio tem trocas sequenciais, tá? Vocês sabem que eu quase não uso isso, mas eu usei na subida, porque na subida ele fica toda hora reduzindo, quinta, quarta, aí vai quinta, aí quarta de novo, aí vai ficar mexendo o câmbio. Vou ter um caminhãozinho parado ali onde eu faço meu 0 a 100. Maldade.
Então ele fica toda hora reduzindo, vai, volta. Então eu prefiro usar a borboletinha, que é melhor. Não dá, não vai dar pra frear aqui. Ah, caminhãozinho. Bom, vamos seguir aqui. Vamos fazer o teste das rotações. Depois a gente faz o 0 a 100 ali na frente. Bom, aqui vou jogar para o manual. Sexta marcha, 100 km por hora, 2.000 giros, certinho. Vamos lá, vamos 120. Tu vê que a retomada dela em baixo giro é mais lenta. Sexta marcha, 120, 2.500 rotações por minuto. Vou passar essa combinha aqui. Vamos para 80. Sexta marcha. ...80 km por hora. Pera aí, 100. A Kombi vai me xingar. Sexta marcha, 80 km por hora. Eu tô aqui a 1.600. Vamos dizer 1.600 rotações por minuto. É bom, é bem legal. Vamos lá, só vai faltar o teste de frenagem. Vou pegar aquele espaço ali na frente. Tem um pedaço aqui em obra. Eu não vou me jogar ali, claro, mas vou usar o espaço de acostamento ali, que é grande. Fazer o nosso teste de frenagem. Se segura aí todo mundo. Vamos lá. Vou vir a 100 km por hora a 0. Vamos lá, 2, 3 e... Paramos. O freio da Toro, tanto nessa versão quanto na diesel, é um disco na dianteira, ventilado. Disco bem grande, por sinal. E na traseira ela usa um tambor. Então, a capacidade de frenagem dela é muito boa pro peso do carro. O freio, na cidade, ele é um freio que, assim, ele é muito responsivo. Então você tem que dosar o pé para você não dar freadas muito fortes na cidade. E ele é baixo também, ele tem uma zona morta. Então você começa a frear, você começa a pisar e o freio só começa a funcionar mesmo lá no meio da zona para frente, entendeu? No meio do pedal para frente. Então esse é um aspecto aí que você precisa se acostumar. Bom, eu não vou fazer o 0 a 100 aqui. Eu vou fazer o 0 a 100 lá na frente. Geralmente onde começa o amigos, que aqui a gente tem um aclive, né? Então não vai ser justo com a Toro. Beleza? Então fica comigo, daqui a pouco eu tô de volta. Então, amigos, vamos fazer uma aceleração aqui no plano para ficar mais justo. 2, 3 e... Vocês viram que ele tem o... Depois eu falo. 100 km por hora. Vocês viram que ela... Se você segurar o pé no freio, o pé esquerdo no freio e acelerar fundo no direito, ele segura o giro lá nas 3.000 RPM. Você solta, ele sai com vontade, realmente. Então é isso, galera. Esse foi o teste de movimento do Toro. Aqui a gente completa o nosso teste da Toro Freedom, né? Vou fazer só uma retomadinha aqui de leve. 80. Eu tô em D6, sexta marcha. Afundei o pé, ó. Ele joga a terceira marcha rapidamente e retoma a velocidade. É um câmbio, o câmbio realmente é fora de série, sensacional. Então é isso, galera. Esse foi o teste da Toro Freedom 1.8. E obrigado aí por acompanhar o canal. Obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado aqui. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, diz o que você está achando do canal, sugestões, qualquer coisa que você quiser passar pra gente melhorar. A gente está sempre lendo os comentários e dando atenção aí ao que vocês pedem. Então é isso. E não se esqueça de compartilhar o canal. Fica com a gente aí que em breve a gente está de volta com mais carros, com mais vídeos aí para vocês. Não deixe de se inscrever. Quando você se inscreve no canal, você é sempre o primeiro a saber das novidades que a gente está trazendo para testar aqui no Direção Assistida e CarPoint News. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo carro. Valeu, tchau, tchau.